Acharam que eu não viria, né? Essa era uma frase que o Vidarte usava todo santo dia quando ele chegava lá na TV. Ele chegava e gritava: acharam que eu não viria, né? E ele vinha todos os dias. Tô aqui depois de alguns dias longe de vocês para nossa quinta-feira de historinha de TBT. Resgatando alguma história, alguma reportagem, algum bastidor de um trabalho, né? Nesses tantos anos que eu tenho no jornalismo esportivo. E hoje eu quero falar de um jogador que surgiu menino, mas agora cresceu, é um adulto e não é o Neymar. Eu estou falando de Alexandre Pato, Alex the Duck, como muita gente chamava ele assim. Ele que chegou no Internacional ainda criança, tinha 10 aninhos quando desembarcou aqui em Porto Alegre vindo de Pato Branco para tentar a carreira como jogador de futebol. Morou embaixo da arquibancada do Beira-Rio, se criou ali com outros meninos que tentavam a sorte na carreira longe dos pais, né? A minha primeira entrevista com o Alexandre Pato foi pela TV Bandeirantes. Eu lembro que a dupla Grenal não estava em Porto Alegre, a gente precisava pensar uma matéria para colocar no ar no Toque de Bola. E aí, conversando com o Paulinho Pires, que era o editor-chefe do programa na época que eu participava, eu disse assim: Paulinho, por que a gente não faz uma entrevista com o Pato, que esse menino que é da base, é uma promessa, vai subir pro profissional? Quem será esse menino? Vamos apresentá-lo, né, aos telespectadores, aos torcedores? E ele disse: boa, Débora, vamos gravar com o Pato. E aí eu agendei com ele e fui ao Beira-Rio. Ainda os treinos eram lá no campo suplementar que tinha, onde hoje é o estacionamento do estádio. E o Pato, ele era muito menino, ele devia ter uns 15 anos por aí. Ele chegou e disse assim pra mim: ô Débora, será que os meus amigos podem aparecer no fundo, assim, ficar no fundo da entrevista pra eles poderem aparecer na TV também? Porque eles nunca apareceram na TV, daí se eu falar e eles estiverem no fundo, eles vão aparecer junto. E aí eu, claro, Pato, podem ficar lá assim. E assim a gente fez a matéria, o Pato dando a entrevista e os amigos no fundo de figurantes só para aparecerem na TV junto com ele. Depois, no outro dia, ele chegou para mim lá no estádio e disse assim: será que tu consegue uma cópia da entrevista que eu fiz? Porque eu nunca falei com ninguém na televisão, a primeira vez eu queria guardar. Então aquela foi a primeira entrevista de TV do Alexandre Pato, quando eu ainda era da Band. A última entrevista do Pato para mim foi em 2014. Vocês estão vendo aqui, ó, tem ela no meu canal do YouTube e daqui a pouquinho eu vou resgatar ela para vocês. Essa matéria foi feita quando o Pato estava jogando no São Paulo e veio pela primeira vez enfrentar o Inter no Beira-Rio, né, aqui em Porto Alegre. Ele chegou todo saudoso, olhando todos os cantinhos do estádio, contando para os jogadores, entre eles o Kaká, que era jogador do São Paulo ainda naquela época, tudo que ele tinha vivido ali, né? E foi muito bacana resgatar com o Pato. Nessa entrevista, ele deu uma declaração bastante polêmica, porque eu perguntei se um dia ele voltaria a jogar no Inter, e ele disse que não sabia, porque ele e o Luiz Adriano não tinham sido convidados para a reinauguração do Beira-Rio, e eles estavam chateados com isso. O Pato chegou a dizer que se não fosse os gols deles, né, no jogo que antecedeu a final contra o Barcelona, o Inter não teria chegado à grande decisão do Mundial e nem teria conquistado o título. E eles ficaram um pouco chateados. Ele até saiu e me deixou falando sozinha na entrevista. Ele nem esperou a entrada oficial em campo para matar a saudade de onde tudo começou. E nem as vaias da torcida para tentar intimidá-lo durante a partida diminuíram o carinho por quem o acolheu desde os primeiros dribles por aqui. Com os torcedores eu tenho um carinho sensacional, então eu tenho que agradecer todos os carinhos que eles têm por mim. Eu vi até uma bandeira que eu tinha, tava uma foto, eu ia até mesmo com o Fernandão, então eu lembro desse momento que ficou especial no meu coração. Eu levo para toda a minha vida, que é a gente levantando a taça do Mundial de Clubes. Então são momentos especiais, sim. O torcedor vai estar sempre no meu coração. Era bem assim, ouvindo o barulho do que acontecia no quintal de casa, que Alexandre Pato sentia de perto a vibração do que acontecia lá fora. Desde que chegou ao Inter, aos 10 anos de idade, ele morava aqui, embaixo da arquibancada do Beira-Rio.
E tinha na sacada o jogo, ao vivo e a cores, sempre sonhando em um dia fazer parte dessa partida também. Uma tabelinha, presente e passado, unindo as lembranças e devolvendo o sorriso de quem tem muito a carregar na memória. A gente estava vindo do hotel pra cá, quando eu vi a rodoviária, eu tirei uma foto, mandei pra minha mãe, a gente começou a conversar e eu comecei a chorar dentro do ônibus, porque ali eu me imaginava tudo aquilo que eu fazia, todas as vezes que eu vinha sozinho pra Porto Alegre, pegava o táxi e vinha até o Beira-Rio, ainda passar pela frente do gasômetro, onde eu fazia os testes físicos. Então foi uma sensação que... Ainda bem que eu vim sozinho no banco, porque senão eles iam me zoar, porque eu tava meio que chorando, falando com a minha família, mas foi ótimo. Eu lembro que uma vez tu me contou que a tua mãe lá também morria de saudade, porque ela deixava um prato na mesa fazendo de continha que tu voltaria mesmo tu estando longe. Até hoje a mãe faz isso e eu falo sempre, ela chora muito ainda, porque a parte da minha infância com eles eu não passei, então eles choram bastante. Eu estava conversando até mesmo na vinda para cá, é difícil porque eles choraram muito, porque aqui eu passei posso falar que a minha infância eu passei aqui debaixo da arquibancada. Quando eu cheguei dentro do campo hoje, eu falei com o Kaká, é lá aquela parte que embaixo ali que eu dormia. Na chegada eu me surpreendia, porque eu estava comentando antes, o campo D, campo C não era aquilo que é hoje, era um campo e hoje é tudo estacionamento, então foi um encontro meio surpreso, mas foi ótimo. Mas também tem uma pontinha de tristeza. Assim como o Inter fez de Alexandre Pato, Pato também considera ter feito parte do processo que fez do Inter internacional. Tu pensa um dia jogar aqui de novo? Não sei. Na inauguração do Beira-Rio poderiam ter lembrado de mim, do Luiz Adriano, mas não lembraram, então são coisas do futebol, mas eu vou trabalhar agora muito no São Paulo. Tem uma chateação por isso? Não, mas se não fosse os nossos 2 gols, a gente não teria ido para a final. Quem veio nem sempre fica, nem sempre volta, mas só o fato de estar aqui novamente faz do que se viu e viveu eterno. Eu lembro que eu fiquei até 2 da manhã no estádio nesse dia para conseguir fazer uma entrevista com o Pato para minha reportagem. Ele não queria dar entrevista para ninguém, mas daí como eu tava lá até aquela hora, até que ele foi pro doping, não me lembro, ele ficou um tempão no vestiário, ele resolveu aceitar e falar. Nas primeiras perguntas tem o microfone da Sport TV junto, porque o pessoal tava ao vivo na hora e pegou uma respostinha dele. Mas depois ficamos só nós dois e foi pra mim essa declaração que ele deu na hora que ele saiu e falou isso e saiu virando de costas. Essa entrevista repercutiu bastante, depois no outro dia estava em todos os sites do Brasil todo a repercussão do Pato se dizendo chateado por não ter sido convidado para a reinauguração do Beira-Rio. O Pato que agora está sendo cogitado para voltar a Porto Alegre, né, para novamente vestir a camisa do Internacional. Ele que saiu daqui bastante jovem, foi uma promessa que surgiu e que aos 16 anos já tinha um nome bastante consagrado, vamos dizer assim, no futebol mundial, tanto que foi para a Itália, foi para o Milan. E eu achei que o Pato ia ir muito mais longe na carreira, pelo potencial dele na época, por estar alheio a todo o entorno do futebol, ele focava muito na bola, mas depois ele foi se dispersando, né? A gente vê que o Pato focou bastante no extracampo. E hoje o futebol acaba tendo que ser resgatado nesse momento que ele é cogitado novamente. Mas a historinha que eu queria contar para vocês é que uma vez teve um treino durante a tarde lá no Beira-Rio e os jogadores, logo depois do treino, iriam concentrar. Só que, geralmente, os jogadores treinavam, iam para o ônibus e iam para a concentração. Naquele dia, excepcionalmente, o Inter liberou os atletas para irem para suas casas e cada um ir individualmente para a concentração. Só que o Pato e o Sidney, zagueiro que também veio da base do Inter, era super amigo do Pato, eles não sabiam disso.
e eles não tinham carro. E eles ficaram sentadinhos no escuro, na frente do vestiário do Beira-Rio, sentados no cordão, assim, da calçada, sem rumo, porque eles tinham que ir para a concentração, eles não sabiam que os atletas seriam liberados, eles acharam que o ônibus ia levá-los, né, para a concentração, e eles não tinham como ir para lá. E a nossa equipe da TV estava lá, a gente estava trabalhando, estava fazendo vivos e gravando o meu boletim de passagem. E a gente encontrou eles lá. O que vocês estão fazendo aí, guris? Sentados no escuro. E aí eles falaram, não, é que o pessoal já vai para concentração sozinho e a gente não tem carro, a gente não tem como ir. E aí nós demos carona pros dois. E eles foram com a gente, eu tô ali, ó, na foto, ó, esmagada no meio do pátio do Sidney, porque eles foram para concentração, porque nós os levamos. Não estavam até hoje, se não estariam até hoje sentados no cordão da calçada lá, esperando para ir para a concentração da partida. A confirmação do Pato no Inter pode acontecer a qualquer momento, mas eu queria relembrar com vocês as historinhas de bastidores desse menino, que já não é mais menino, é o adulto Alexandre Pato, que eu desejo bastante sucesso se estiver aqui novamente.